pra todo mundo, eu sou a Aline. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, o Aline os Livros. E hoje é dia de conversar sobre Gogol, ou em bom português, Gogol. Esse escritor russo, nascido no domínio de Poltávia, que atualmente é território da Ucrânia. A Avenida Nevsky é a principal avenida de São Petersburgo. Ela é considerada a artéria da cidade. E ela se chama Nevsky em função da sua proximidade com o rio Neva, esse rio tão importante, largo, navegável, que banha São Petersburgo. Essa avenida foi projetada pelo Pedro o Grande, juntamente com a cidade que levou seu nome, Petersburgo. E sim, ela é o tema, ela é a grande personagem desse conto do Gogol, escrito em 1835. Avenida Nevsky, um jovem pintor e um jovem tenente. O que será que pode acontecer com essa mistura? Logo nas 3 primeiras páginas dessa novela, o Gogol faz uma descrição bem interessante, bem etnográfica da avenida. Fala sobre os tipos de frequentadores, fala sobre as lojas, os cafés e tudo que existe ali então na época. É a época do reinado do Nicolau I. Essa época considerada enregelante, de muita censura, a Rússia estava ali atravessando então o seu 10º ano de governo com esse czar que enfrentou revolta dezembrista. E essa avenida então vai aqui sediar certos acontecimentos e vai ser um bom motivo para o Gogol tratar do tema da ilusão, das aparências e da verdade e do lugar onde ela se encontra. O Gogol também faz uma antropologia desses frequentadores da Nevsky. Quem são essas pessoas? O que elas querem? Em quais horários elas se encontram ali? Em quais horários elas caminham sozinhas? Os horários dos funcionários públicos e das demais profissões? Um determinado grupo que frequenta a avenida de manhã tem um certo status. Um outro grupo ou uma outra pessoa que frequenta de madrugada ou então tarde da noite já é visto como suspeito ou simplesmente desimportante. É acompanhando então a diversidade desses transeuntes e a riqueza dessa avenida que nós vamos conhecer o caminho, a caminhada de 2 jovens, o pintor Piskaryov e o seu amigo, um jovem tenente Pirogov. Eles caminham conversando e ambos se encantam pela beleza de 2 mocinhas que cruzam o caminho deles. O jovem tenente, Pirogov, se encanta pela cabecinha loira de uma alemãzinha. Ele acha então que ela facilmente vai cair na sua lábia, vai aceitar o encontro com ele. Não sabemos exatamente o que é. De todo modo, ele tem ali a esperança guardada de um encontro. E ele vai então no encalço dessa loirinha, mas não sem antes encorajar o seu casto e romântico amigo pintor, o Piskaryov, a seguir a mocinha morena de pele bem clara e de capa preta por quem ele se encantou. E assim o Piskaryov faz. Incentivado pelo amigo e por uma série de imagens que vêm à sua mente, uma série de expectativas. Assim que ele vê essa mocinha, ele acha que ela é encantadora, os cachos pretos dela são tão bonitos, são tão puros. E ele começa então a tecer uma série de fantasias românticas sobre ela. Ele então a segue e no início, assim que ela percebe, ela não parece gostar muito disso. Logo depois, ela dá um sorriso e o encoraja a continuar com essa perseguição. Por fim, ele chega até uma rua perpendicular à Avenida Nevsky e percebe que ela entra numa casa grande com muitas janelinhas. Ela então pede para que ele suba as escadas atrás dela. Imaginem qual não é a decepção dele quando ele percebe que, longe de ser uma mocinha casta e pura, ela é na verdade uma experiente profissional. Ela justamente caminhava daquele jeito com o objetivo de atrair algum cliente. E agora, o que fazer? O pintor então embarca nessa aventura e literalmente deita na cama, ou ele então recolhe os cacos do que sobrou das suas expectativas românticas e
vai embora. Mas a Avenida Nevsky ainda não acabou, porque paralelamente à história do pintor, segue a história do jovem tenente, do Pirogov. Ele então acompanha essa moça, essa cabecinha loira pela avenida e acaba descobrindo que ela é uma mocinha casada com um sapateiro alemão. Um sapateiro muito obstinado e muito zeloso daquilo que é seu. Mas será que essa esposa, ela, quando sozinha, sem a presença do marido, ela estaria disposta a ouvir os burburinhos de amor do Pirogov? Ela estaria disposta a cair na lábia dele? Até que ponto ela iria longe dessa presença ofuscante do marido? O tema dessa novela tem a ver com essa pergunta: o que é realidade e o que é fantasia? As aparências enganam, as aparências são capazes de realmente dar conta da verdade que aquela pessoa carrega? Aquela pessoa, a roupa que ela usa, o lugar que ela frequenta? Essa Avenida Nevsky é tão misteriosa e tão pouco confiável, segundo o Gogol, que é preciso sempre tomar cuidado. E é por isso que o narrador conta pra gente que quando ele tá caminhando pela Nevsky, ele segue reto o seu caminho, evita olhar ao redor, porque tudo ali em volta é ilusão, é encantamento, mas ao mesmo tempo aquelas miragens, elas não têm nada a ver com a amarga realidade que existe abaixo delas. Mas também não é só de ilusão e de fantasia e realidade que se trata esse conto do Gogol. Ele fala muito também sobre como os russos veem os alemães. Como esses alemães que viviam na então capital do Império Russo, como eles eram extremamente organizados e obstinados, como eles só se relacionavam com os seus conterrâneos e eram bastante econômicos não apenas na vida prática, mas também no amor. Então tem uma grande descrição aqui da forma como os russos viam os alemães, da forma como os russos se viam em comparação com os alemães, uma espécie de Dom Juan, conquistadores e extremamente contrários a essa regra, a essas conveniências sociais de respeitar a mulher do sapateiro. Então aqui tem essa brincadeira, esse flerte do Pirogov com essa loirinha. E essa segunda história dentro da Nevsky é então essa oportunidade do russo de escrever a si mesmo como ele se vê na relação com o alemão, como ele vê os funcionários públicos. Tem uma grande descrição aqui de como eles caminham pela Nevsky. Então é um prato cheio de descrições importantes e de análises sobre como os russos viam a si mesmos e como eles encaravam a vida e as suas relações com os alemães e outros grupos que vivessem ali nessa capital, São Petersburgo, a cidade mais ocidental do Império Russo. A nossa segunda história de hoje também é do Gogol, também escrita em 1835, mas ela se chama A História da Rixa entre os Ivans. Vocês vão ver em outras edições essa história com outro título, o título da cidade fictícia onde essa história se passa, que é Mirgorod, a cidade do mundo ou cidade da paz. Mir, em russo, pode significar tanto mundo quanto paz. A história se passa nessa cidadezinha, no mesmo domínio onde o próprio Gogol nasceu, e ela diz respeito a dois Ivans, o Ivan Ivanovich e o Ivan Nikiforovich. Eles são dois amigos de meia idade que, além de serem amigos de longa data, eles são vizinhos. Sim, os dois quintais das propriedades deles se comunicam. Cada um tem uma característica diferente, mas eles se respeitam mutuamente e são extremamente admirados individualmente pelos moradores da cidade, assim como essa amizade que eles nutrem também é alvo de muita admiração. Como o quintal de um era colado no quintal do outro, um certo dia, a empregada da casa do Nikiforovich, ela estava fazendo uma espécie de limpeza e ela estava arejando vários objetos, roupas muito velhas, até que ela tirou do armário uma espingarda de ferro que chamou muita atenção de quem?
do Ivanovich, desse primeiro Ivan, digamos assim. O Ivanovich se encantou por aquela espingarda. Ele achou aquele objeto curioso e extremamente raro. Ele nunca tinha visto uma espingarda de ferro. Ele começou a desejá-la. Ele começou a querer aquela espingarda para si. E ele ficou imaginando que certamente o seu amigo, Nick Faravich, daria a ele a espingarda, já que ela estava guardada num armário, empoeirada, numa cidade da paz, numa cidade pacífica, onde não havia ladrões, onde as coisas podiam ser expostas nos quintais, nos muros, sem que ninguém precisasse se preocupar. Por que ele precisaria de uma espingarda para se defender de alguém? Então ele rapidamente se arruma, certo de que o amigo não vai negar isso a ele, que o amigo vai dar de bom grado a espingarda, ou pelo menos ele vai aceitar a espingarda numa troca. Então ele vai até o Nick Faravich, que o recebe num salão da sua casa, completamente nu. Ele é um personagem bem gordo, ao contrário do Ivanovich. Ele passa os dias deitado, descansando, e ele recebe o amigo, oferece café, chá, e eles começam a conversar sobre a espingarda. Mas a conversa não tem um bom desfecho. O Nick Faravich acaba negando a espingarda ao amigo. Ele gosta muito dela, é um exemplar raro e ele precisa daquela espingarda. E o amigo insiste e oferece uma porca parda, bem gorda, que daria muitos leitõezinhos. E o Nick Faravich não aceita. O Ivanovich insiste e, além da porca, ele oferece mais 2 sacos de aveia, que o Nick Faravich não tinha colhido na sua propriedade naquele ano. Mas mesmo assim, o Nick Faravich não aceita, ele está irredutível. E eles acabam discutindo e o Nick Faravich, esse Ivan bem gorducho, acaba chamando o Ivanovich de ganso. E ao ouvir essa palavra, o Ivanovich fica furioso e sai da casa dele, jurando que nunca mais vai pôr os pés ali e nunca mais vai dirigir a palavra ao seu ex-amigo. Um fator agravante na história é que o Nick Faravich, que negou a espingarda ao amigo, ele recebe a visita de uma antiga amiga que acaba colocando bobagens na sua cabeça e acaba dizendo que o Ivanovich tem inveja dele. Então a disposição do Nick Faravich fica pior ainda do que já estava. Então eles começam uma série de atritos, eles começam a brigar através das relações entre os empregados, entre as pessoas, os meninos que às vezes transitavam, filhos de servos que transitavam de um quintal para o outro. Então eles passam a agir de uma forma impiedosa com relação àqueles limites das propriedades, que até aquele momento eram extremamente flexíveis, eles eram amigos. As coisas continuam a esquentar e a piorar. E o Nick Faravich, ele decide então construir um aviário bem no limite do quintal do Ivanovich, do primeiro Ivan, e chega mesmo a ultrapassar o limite da sua propriedade e invadir a do outro em alguns centímetros. E é um aviário de gansos. Ganso, em russo, a gente diz gus. E quando se chama alguém assim na Rússia, significa que aquela pessoa é egoísta e agressiva. Ela só pensa nos próprios interesses e não liga para mais nada nem para ninguém. Então, quando se diz que alguém é um ganso, significa que a pessoa se comporta desse modo, de forma egoísta e agressiva. Mas pela forma como Ivanovich se ofende e as providências que ele toma logo depois de ser chamado de ganso, nos levam a pensar que talvez ganso signifique, além dessa ofensa, alguma coisa que ataque a masculinidade, a virilidade, a honra de um homem. E é por isso, levado por essa experiência de um grande insulto, o Ivanovich, no dia seguinte, ele se dirige ao tribunal de Mirgorod, a cidade da paz, e lá ele encaminha uma petição ao escrevente, ao juiz.
ele quer que a petição seja protocolada e nela ele pede uma indenização por ter sido ofendido pelo Nick Faravich. Ele pede uma indenização, já que ele foi extremamente ofendido até a geração do seu pai ou do seu avô, grandes fidalgos, e não há nada que o juiz possa fazer para convencê-lo a retirar essa petição, já que ele parece redutível nesse rompimento com o Nick Faravich. Mas qual não é a surpresa do juiz quando, pouco tempo depois que o Ivanovich sai do tribunal, o outro amigo, ex-amigo Nick Faravich, aparece. E ele também quer protocolar uma petição pedindo uma grande indenização, pedindo que o amigo seja enviado à Sibéria e que sofra uma série de castigos sérios, já que ele tinha destruído o aviário de gansos do Nick Faravich. Então, antes de se dirigir ao tribunal, o Ivan, que é ofendido, chamado de ganso, ele destrói com um machado esse aviário do vizinho. E é contra isso que o Nick Faravich também vai se queixar ao juiz. Ele também parece irredutível e ambos estão dispostos a manter, cada um por si, empenhando um processo contra o amigo e vizinho. Um outro fator agravante é que, logo depois que o Nick Faravich sai do tribunal, aparece uma porca parda, essa porca pertencente ao Ivanovich, e come, tira da mão do escrevente a petição que ainda nem tinha sido protocolada do Nick Faravich. Então, um outro fator agravante desse rompimento acontece por conta da porca parda. Até mesmo o delegado se envolve nessa história. O juiz pede a ele para que interceda e tente resolver a situação, já que eles são grandes amigos de longa data, não valeria a pena levar adiante esse processo. Mas nenhum dos dois está disposto a desistir e se reconciliar com o amigo. Então o processo permanece rolando, na verdade ele permanece engavetado por cerca de 3 anos. Nesse tempo, os vizinhos continuam rompidos. Eles não são mais amigos, eles não se encontram. Se um deles vai a determinado evento da cidade, o outro se recusa a ir para não encontrar o ex-amigo. Aqui o Gogol descreve como funcionam as festividades numa cidade pequena, fala um pouco da cultura, fala de personagens que parecem mais bobos da corte, personagens de aldeias, fala sobre as ruas lamacentas, sobre uma cidade em que ninguém tinha medo, já que não existiam ladrões. Descreve um pouco a paisagem, descreve um pouco a mentalidade das pessoas, numa cidade em que todo mundo se conhecia. E o Mirgorod, podendo significar também uma cidade do mundo, cidade da paz, poderia ser qualquer cidade. É uma história quase que banal, corriqueira, que se passa em Mirgorod, mas poderia se passar em qualquer outra cidade. Esses Ivans são personagens extremamente comuns, mas que revelam aqui muito do que o Gogol pensava da época dele e das relações entre as pessoas. Numa festividade dessa mesma aldeia, os moradores decidem então tentar uma nova reconciliação. Eles acabam juntando os 2 Ivans no almoço, mas o final desse encontro, que já tinha sido tenso desde o início, ele não é nada bom. O Nick Faravich acaba deixando escapar a palavra ganso de novo e novamente a rixa se estabelece e os 2 vão embora brigados. As petições continuam na justiça e os 2 acabam gastando milhares e milhares de rublos só com esse processo. Passam-se muitos anos. O narrador da história, que era um dos moradores de Mirgorod naquele momento, nessa época dos Ivans, logo que começou a rixa, ele volta à cidade, 12 anos depois de ter se mudado de lá. Ele tem assuntos pessoais para resolver e ele decide então procurar os 2 Ivans e se inteirar do que realmente aconteceu. Será que o processo avançou? Será que houve um desfecho para aquilo tudo? Ou será que
eles se reconciliaram, desistiram da briga e voltaram a ser amigos. O que vocês acham? O interessante dessa narrativa, Mirgorod, é que os narizes de alguns personagens são extremamente bem descritos, chamam a atenção do leitor quando o narrador fala deles, das pessoas. Também os capotes, as casacas, são elementos muito ressaltados aqui e que vão ser personagens de outras novelas do Gogol. A gente vai ter o Nariz e o Capote, novelas mais famosas dele, muito interessantes, que realmente vão mostrar como ele progrediu na sua vida de narrador, de escritor daquela época e das pessoas que lhe eram contemporâneas. Eu li esses 2 contos ou 2 novelas nessa edição aqui, que eu encomendei ano passado. Enquanto muitas pessoas veem essa rapidez, esse aspecto comum e corriqueiro, é importante a gente prestar atenção no que tem por trás, no que os escritores revelam nas entrelinhas e às vezes até mesmo em frases óbvias, que muitas vezes nos escapam, até mesmo por serem óbvias. Ou será que uma novela, um conto, não é também um campo de ilusão, de aparência, de engano, assim como a Avenida Nevsky? Será que a gente não deve até mesmo ler e reler e tentar descobrir o que está por trás de uma descrição um pouco mais chata, um pouco mais alongada de um determinado funcionário, de uma determinada vitrine, de uma determinada arquitetura? Tudo é ilusão e ao mesmo tempo realidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo, deixem um like e a gente se vê nos próximos. Tchau!